A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos continuar aqui a leitura do Evangelho de Lucas. Já avançamos, já estamos no finalzinho aqui do capítulo 8. Hoje vamos fazer a leitura a partir do versículo 40 até o versículo 56, encerrando aqui o capítulo 8. Hoje vamos contar duas histórias lindas, né? Duas histórias de milagre, que foi a cura daquela mulher com fluxo de sangue e a cura também, né? Jesus ele ressuscita a filha de Jairo. Vamos para a leitura, meus irmãos. Versículo 40. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Nota que Jesus ele atravessou o lago e foi até a Gadara. E lá teve aquele encontro com aquele homem endemoniado, e ele liberta aquele homem, e aquele homem acaba se tornando um evangelista, um missionário naquele lugar. E Gadara era uma cidade que pertencia às 10 cidades, as decápolis gregas, né? Que eram cidades de influência grega. O interessante é que Jesus atravessa o lago e a multidão fica aguardando ele a retornar. E quando ele chega ali do outro lado, tem uma multidão o esperando. Vamos lá. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. E ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Jairo era um homem de grande representatividade, né? Ele era chefe da sinagoga, ele era um judeu muito religioso. E naquele momento, ele desesperado, ele se rende a Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus, em reverência a Jesus, reconhecendo Jesus como o Salvador. E ali ele se prostra aos pés de Jesus. Vamos dar continuidade à leitura. Porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. E nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Engraçado. Ele tem um encontro com Jairo. E a filha de Jairo tem 12 anos de idade. E essa mulher que ele encontra aqui agora tem 12 anos com uma enfermidade. Ela tinha o fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia constante há 12 anos. E a palavra fala aqui, e ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. E nota que naquela época, uma mulher com fluxo de sangue, ela não era bem visto pela sociedade. Ela não poderia ficar ali próximo às pessoas, né? Ela deveria ficar à margem da sociedade, ela deveria estar escondida. Porque essa hemorragia, naquela época, simbolizava o pecado, simbolizava uma pessoa impura. E ninguém poderia tocar aquela mulher. Então aquela mulher, ela foi muito corajosa. Depois de ter investido todos os seus recursos, como a palavra fala, ela investiu todos os recursos em médicos, em tratamento, mas ela não conseguiu a cura. Então ela decide ali com muita fé ir até Jesus. E quando ela vai até Jesus, ela rompe barreiras. Ela rompe barreira cultural, barreira social, para estar na presença de Jesus. E correndo ao risco ali no meio da multidão. Se a multidão descobrisse ali que aquela mulher era uma mulher que estava sofrendo dessa doença, ela teria o risco de morrer ali apedrejada, porque era considerada impura, pecadora diante dos homens. E ali ela desesperada, né, colocando toda a sua fé em Jesus, ela toca a orla do vestido de Jesus com a fé que se ela tocasse ali aquela orla,
ela seria curada. E a palavra fala, vamos dar continuidade aqui, ó. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti de mim sair poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. E aquela mulher, ela toca na orla de Jesus e na orla de Jesus sai poder. E Jesus sente esse poder saindo, dele. Mas o poder não estava na orla, o poder estava na fé que aquela mulher estava colocando sobre Jesus. Então aquela fé, quando aquela mulher toca com tanta fé em Jesus, ali daquela orla do vestido de Jesus ali sai o poder. E aquela mulher, no mesmo momento, ela é curada. Meus irmãos, se você está passando por alguma dificuldade de enfermidade agora, faça como essa mulher. Coloque toda a sua fé em Jesus. Fale com Jesus nesse momento. Abra o seu coração para Jesus. Porque a nossa fé, ela gera poder. E o impossível, meus irmãos, como eu tenho dito, o impossível é a matéria-prima para o milagre de Deus. E aquela mulher, ela fez de tudo que ela podia para tentar a cura, mas não conseguiu, porque aquela cura era impossível. E aquela cura era somente através de um milagre. E com grande fé em Jesus, ela vai lá e toca Jesus. E naquele mesmo momento, ela é curada. E Jesus ainda estava falando, versículo 49, Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo e o empregado disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse ao Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou na casa, Jairo deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele. Ali o pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela apenas dorme. Surpreendente, né, irmãos? Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. E ela tornou-se a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados. Mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Então Jesus chega ali na casa de Jairo. E primeiro ele fala para Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Diante disso, Jairo abre a porta da casa dele e Jesus entra com seus discípulos, Tiago, João e Pedro ali, na presença daquele túmulo, daquele cadáver ali que estava naquele lugar. E ali Jesus fala assim, aí ele fala assim: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Jairo teve fé em Jesus, por isso que Jairo abriu a porta da casa dele, mesmo a menina estando morta. Mas quando ele chega ali diante dos seus discípulos, ele fala que ela não está morta, que ela apenas dorme. E ali caçoaram dele. Como ele pode dizer isso? E naquele momento ele toca as mãos daquela menina, e aquela menina se levanta. E para provar que ela estava com vida, ele pede para servir a ela um alimento. Olha como é tremendo, mostra o poder de Jesus, Revela sobre a autoridade de Jesus até sobre a morte. Revela também um sinal do reino de Deus, que a morte, ela não tem palavra, ela não tem poder sobre o poder de Jesus, e que Jesus tem toda
a autoridade, né? E ali Jesus ele toca ali na mão daquela menina, né? Toca na mão daquele cadáver, que para os judeus, um cadáver, tocar em um cadáver era um pecado muito grande, não podia se tocar em um cadáver. E mesmo ali Jesus toca, e ali ela é curada. Ela se levanta e ela é curada. Talvez você está passando por uma dificuldade semelhante a essa, irmãos. E novamente eu te digo, exerça a sua fé. Faça como Jairo. Abre as portas do seu coração para Jesus entrar e restaurar aquilo que precisa ser transformado. Essa é a nossa palavra de hoje. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e nos encontramos amanhã, dando continuidade à nossa leitura a partir do versículo 9. Um abraço a todos, Deus abençoe.